bora lá. Lembrando que estou fazendo ao vivo, então se eu errar, pode ter certeza, realmente é difícil, questão difícil. Eu não cheguei a fazer esse modo ainda completão, sabe? Deixa eu pegar aqui as de humanas. Tá esperando, tá não. Ó, essa aqui, deixa eu ver ela. Deixa eu fazer assim. A prática governamental descrita no texto, deixa eu ver se, deixa eu tentar abrir pelo Notes é melhor para eu fazer. Não fiz coisa errada. Tá vendo aí, né? Conseguindo ver, né? Provavelmente você tá vendo direitinho, que aí eu vou começar. Tá vendo? Tá. A, a prática governamental descreveu no texto como a escolha dos temas da obra tinha como propósito a construção de uma memória aqui. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com apresentações bandeirantes no acervo do Museu Paulista mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição de quilômetro. Sertanista que comandara a destruição do quilombo dos Palmares, ou seja, o Estado homenageando uma pessoa que fez uma catástrofe, que fez uma coisa horrível. Essa aquisição, viabilizada pela verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista. Tá, então paulista aqui é a pessoa que o Estado está elogiando, só que é uma pessoa que na concepção histórica, cara, foi muito, foi ruim, né? Porque, pô, destruiu o quilombo dos Palmares. Então, beleza. Qual é decisivo entre a história territorial do Brasil e São Paulo? Concepção essa que consolidara entre historiadores, tem até, fazendo ponto aqui em parênteses, tem até uma estrutura lá no Ibirapuera, perto do Ibirapuera, não sei se você já viu em questão, que geralmente sempre cai em questão, que tem um bandeirante na frente, é uma estátua que tem várias pessoas andando, se dirigindo para frente. Aí tem um bandeirante na frente, um paulista, né, na frente, e atrás vem quem? Vem um índio, tipo, atrás dele, como se eles fossem amiguinhos, como se eles fossem super amigos, só que na realidade a gente sabe que não foi assim. Enfim, só para destacar que é uma possível questão essa da imagem do Ibirapuera, né, de uma praça que tem lá perto do Ibirapuera, esqueci o nome do lugar, mas é pertinho do Ibirapuera. Que aí tem essa estátua de vários personagens andando para frente, né? Andando reto, aí o bandeirante olhando para frente e o indígena logo atrás, e aí tem outras pessoas atrás, acho que são paulistas, né? Enfim, a prática governamental, português também, a prática governamental descrita no texto como a escolha dos temas da obra tinha como propósito a construção de uma memória aqui. Afirmar, deixa eu ver aqui, deixa eu ler primeiro, terminar de ler. Iniciou-se em 1903 a construção de obras de arte com apresentações de bandeirantes, tá? Bandeirantes. Bandeirantes sempre tem essa figura de Estado, né? De colocar o poder do Estado. Sempre o bandeirante ele vai ter essa noção. O bandeirante é, tipo assim, um dos maiores símbolos de São Paulo. Nasceu no Museu Paulista, né? Como eu disse, bandeirante, ele é um símbolo de São Paulo. O símbolo mais forte de São Paulo é o bandeirante, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista e comandara a destruição com os solares. Essa aquisição, viabilizada pela Verba Estatal, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Por quê? Porque o bandeirante era aquele que desbravava os territórios, conhecia novos territórios, encontrava novas áreas. Concepção essa que se consolidara elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Território, mais território. Se você puder, já vai criando a lista aí com linguagens também. Você, concepção essa que consolidaram entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas. Como eu disse, a função principal da questão
interpretação principal dessa questão que você tem que ter é que o bandeirante é símbolo paulista. O bandeirante, para as pessoas que estão lá na frente da política, ele é vangloriado, ele é endeusado, o bandeirante. Tanto é que, como eu disse, tem essa estátua lá em São Paulo do bandeirante sempre à frente, né? Ele é símbolo de São Paulo. A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como proposta a construção de uma memória que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. A centralidade de um Estado na política do país, né? São Paulo. Qual Estado? São Paulo. Você marcou essa ou você marcou a D? Valorizava a saga histórica, pode ser essa aqui, pode ser a. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de memória social, também pode ser essa. A gente vai analisar qual que é a correta. Resgatava a importância da resistência escrava. Não, nada a ver. Está privilegiando o bandeirante. Evidenciava a importância da produção artística. Nada a ver. Destacava a presença do indígena. Não, não é indígena. O foco é bandeirante. Nossa, minha caneta está ruim. Acho que é a tela que tá suja. Bandeirante. Esse aqui é o cara. Me fala aí qual é o gabarito, porque a letra D tá falando valorizava a saga histórica do povo. Não é bem do povo. O foco não é o povo. Aqui eu não iria de D. O foco não é o povo. O foco é o de verde, né? É isso mesmo. Não é o povo. Isso aqui é um tipo de erro que eu chamo erro por restrição. Quero que você guarde isso. Erro por restrição. De quem que o texto está falando? Não é o Bandeirante, que é o fodão, o cara mais top? Erro por restrição. Isso aqui é um erro por restrição. Quem é o grupo? O grupo que. Deixa eu ver, erro, tem dois tipos de erro. Tem o erro por restrição e tem o erro por extrapolação. Na verdade, é extrapolação esse erro aqui. Foca bastante nisso que eu vou explicar agora para você. Tem dois tipos de erro em humanas e linguagens. Um dos tipos é restrição, que eu vou explicar para você depois, quando a gente pegar a questão de linguagem. E outro tipo de erro que cai em humanas linguagens é o de extrapolação. Quem que é a figura que o texto está falando toda hora, que é o cara fodão, que eu acabei de falar que é o cara fodão, é quem? O bandeirante. Só que a alternativa D, que é o principal distrator, está falando da saga histórica do povo. O povo é muita gente. O povo é o índio, é o português, é o bandeirante, é todo mundo. Só que não é esse povo que o governo está priorizando, que o Estado está vangloriando. Quem o Estado está vangloriando é o bandeirante, porque o bandeirante é o cara mais fodão de São Paulo, para aqueles que estão no governo, né, para aqueles que estão representando o governo, né, o Estado. Eles acreditam que o bandeirante é o cara mais foda de São Paulo. Então, afirmava a centralidade do Estado na política do país. Exatamente, exatamente. Que o bandeirante é como se fosse o cara mais top. Deixa eu ver. A prática mental descrita no texto com a escolha dos temas das obras tinha como proposta a construção de memória que afirmava a centralidade do Estado na política do país. Exatamente isso. Porque São Paulo é como se fosse, cara, o Bandeirante, ele descobriu São Paulo. E São Paulo depois ele virou o Estado mais com as maiores ligações entre os países, né? As maiores ligações políticas e econômicas do país é São Paulo. O estado mais forte, por assim dizer, do Brasil é São Paulo. E o Bandeirante é o cara que construiu essa fortaleza, né, que São Paulo tem. Não sei se deu para pegar aí a ideia dessa questão. Isso, exatamente. É exatamente isso que você falou. O Bandeirante é o símbolo do Estado. E aí, isso aqui é um erro por extrapolação, tá? Porque a questão, ela tá falando do Bandeirante. A questão, ela está extrapolando o raciocínio, ela tá falando do povo. Isso serve muito para a questão da linguagem também. Não é o povo, é o Bandeirante. Isso. Deixa eu pegar aqui. Aí, de novo, nossa, caiu muito política, né? Questão de política. Bandeira do Brasil. Deixa eu abrir com notes. O Bandeirante também ele carrega muito esse símbolo de união entre os países. Por isso que tem essa estátua, que é essa estátua em São Paulo, ela significa união entre os povos, união entre o índio, o português e o bandeirante. O bandeirante ele está à frente porque justamente o bandeirante ele significa esse elo, essa união entre os povos, porque foi ele quem saiu desbravando aí o território, conhecendo novos territórios, dominando, sobretudo, áreas, né? Então tem vários tipos de questão que podem ser cobrados a partir do bandeirante.
Deixa eu ver. Bandeira do Brasil é hoje a única, tá? Deixa eu ver o comando. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional. Então tá trocando algo mais segmentado, né? Aquela federação, algo mais federativo, mais segmentado, por algo mais geral, algo mais público, que une tudo, né? Pela bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo. Estado Novo, que se associa a. Tá, beleza, então época aí de ditadura. Bandeira do Brasil é hoje a única. Hasteada, união entre os povos. Hasteada. Tem que lembrar que a ditadura tem essa questão de, pô, não tem nada separado, tudo é um. O Brasil é um só, não tem áreas separadas, não tem estados fragmentados, separados, isolados. Hasteada a essa hora todo o território nacional falou, como o discurso preferido é uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional, revela o Pacto Nacional proposto pelo Estado Novo, que não vou nem ler aqui, nem ler o texto para ver aqui, as alternativas. Supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Não, nada de priorizar coisas carentes, né? Nada a ver. Não é uma coisinha para ser, não é uma política para ser atender a demanda socioeconômica das classes marginalizadas, mas pelo contrário. Orientação do regime quanto ao esforço do federalismo. Não, não tem federalismo, foi o que eu falei, não é federalismo. É, federalismo é aquilo que segmenta, né, estados, não é para segmentar estados, é justamente o contrário. É unir todos esses estados em um estado só, um grande estado que é o Brasil. Não é para ter São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, é para ter tipo o Brasil. Tudo é um só povo, entendeu? É, esses regimes que são mais autoritários, geralmente eles não gostam dessa segmentação, eles preferem que tudo seja um para justamente ser comandado pela elite, né? Por aqueles que estão à frente da política. A adoção de práticas políticas autoritárias, aí você relaciona com Estado Novo, né? Que tem essa figura do autoritarismo. Tudo que é autoritário, todos os governos autoritários, nazismo, fascismo, qualquer ditadura, né? Tem ditaduras aqui da América, tem essa característica de ter um só Estado. Não são vários Estados, não é federação. Todas as ditaduras têm essa característica de ser só um grande Estado, considerando a contenção dos interesses regionais específicos, né? É exatamente isso, porque eles fazem isso justamente para conter os interesses que tem. Por exemplo, São Paulo tem um interesse de crescer socioeconomicamente. Rio de Janeiro já tem outro estado. Nordeste já tem uma demanda maior socioeconômica. Para meio que calar esses estados, né, que calar os diferentes focos que cada estado tem, eles fazem isso. O governo faz isso, um governo autoritário não faz isso, faz essa questão de juntar tudo. Então, parar de ter interesses regionais expressivos para ter apenas. A gente, minha caneta tá tão. Né? Apenas um interesse. Que é o interesse da elite. Que realmente a letra C aqui tá ótima. Gostei dela. Letra C tá boa, bora ver as outras. Essa aqui eu já eliminei. Letra D. Propagação de uma cultura política avessa, ou seja, ao contrário, né? Avessa aos ritos cívicos. Não, avessa é que não valoriza os ritos cívicos, muito pelo contrário. O governo autoritário, eles adoram aqueles ritos cívicos. Por exemplo, você vê Hitler saía nas ruas, tinha até aquele símbolo, né, que ele faz com a mão, nem sei como faz, mas tem um símbolo dele que ele faz com a mão, ia nas ruas, fazia aqueles discursos, né, aqueles rituais cívicos para ele se mostrar, né, sempre tem, o governo autoritário tem essa característica de ter um líder, né, e esse líder sai nas ruas e sai se mostrando, né, então não é avesso, muito pelo contrário, tá, avesso quer dizer o contrário, que não gosta, né, propagação de uma cultura política contrária aos ritos cívicos, muito pelo contrário, todo governo autoritário tem sim ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Defesa da unidade territorial nacional, até aqui está ok, defende realmente o Estado, governos autoritários defendem a unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Isso aqui não, isso aqui fugiu da casinha, não tinha movimento separatista nessa época de Vargas. Tinha movimento separatista lá na República Velha, né? Como que é o nome? Que tem o primeiro reinado, o segundo reinado, e aí depois, entre esses dois reinados, tem um período lá de. Esqueci o nome agora.
mas que Dom Pedro está pequenininho no período regencial. Na regência tem movimento separatista. O movimento separatista é bem antes, não é nem Vargas, não. Então aqui teve um erro de anacronismo, tá? O começo tá certinho, gosto disso, né? Defesa da unidade do território nacional, tá ok. Só que esse depois é anacronismo, erro por anacronismo, que é outro tipo de erro que a gente tem em humanas. Erros anacrônicos. Né? Erro, anacronismo é aquilo que, tipo, tá falando de uma coisa que aconteceu em outra data, que realmente aconteceu, só que não nessa época de 1930. Aconteceu bem antes, lá na República Velha. Deu para entender? Deu para pegar aí essa resolução de você? Pronto. Totalmente ok também. Bora próximo. Isso que eu tô fazendo é pra, tipo, te ajudar com o raciocínio de questões, tipo, você entender erro de anacronismo, erro de restrição, erro de extrapolação, né? Para você realmente pegar esses erros, não é para eu fazer um tira-dúvida de questão, é mais para você pegar o feeling de como resolver a prova e aumentar o número de acessos, tá? Deixa eu ver isso aqui. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto um que complementa os argumentos apresentados no texto 2 é, ou, deixa eu ler de novo. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto um que complementa, ou seja, não é divergente, complementa os argumentos apresentados no texto 2 é, tá. Aí vamos ver as alternativas. Não vou então, tem que ler. Essas questões que falam de texto um e texto 2 complementar ou divergir, realmente tem que ler, não tem jeito. Texto 1. Em todo o país, a Lei 13 de maio de 1988, não sei qual é essa lei, libertou poucos negros em relação à população de cor. Foi aquela lei que liberava só os filhos, né? Só os filhos, eu acho que é. Lei do ventre livre. Ventre livre, eu acho que é essa. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. A maioria já havia conquistado. Entendi, tá. Não, 1988 é a lei que realmente dá para todo mundo a alforria. Já havia conquistado a alforria por meio da compra, né, ventre livre e tal, por meio de estratégias possíveis. Essas estratégias envolviam a compra, né, porque tinha como comprar a liberdade já nessa época. A importância histórica de 1908 não pode ser mensurada apenas. No entanto, a importância, ou seja, foi importante para o texto, né? O impacto que a extinção da escravidão causou na sociedade construída a partir da legitimidade de cuidar sobre pessoas no caso das cifras. A partir, a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa, ou seja, uma pessoa não é mais propriedade da outra. Tira essa questão de propriedade do escravo. O escravo não é mais propriedade. Essa que é a importância da Lei Áurea, que é de 1988. Agora, bora ler o que a texto 2 fala. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos, isso aqui também está falando, né? A maioria já havia conquistado, ou seja, os dois textos estão convergindo, né? Estão falando sobre o mesmo tema, e de que antes de 1988 já não tinha tantos escravos como tinha antes. Bem menos numerosos que antes, e com africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos habitantes da cidade. Não se distinguiam. Tá, essa parte não tem no texto 1, não. Acho que a resposta deve estar vinculada com essa parte de que os escravos antes de 1988 não tinha mais tantos escravos em 1988 porque eles já tinham sido libertos por outras leis. Eu acho que a resposta vai por esse lado. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, tá vendo? Eu acho que é isso mesmo. Bora ver. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o texto Fernando. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população negra do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos bem menos numerosos que antes, e com africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos habitantes na cidade. Não se distinguiam. Tá. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Visões da liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão. Últimas décadas da escravidão, tá. Sobre o fim da escravidão, os elementos destacados no texto 1 que complementam os argumentos apresentados no texto 2 é. Bora ler de novo o texto 1. Em todo o país, a Lei 3 de maio de 1980 libertou poucos negros em relação à população da cor. Poucos negros. Poucos, isso aqui é a parte mais importante.
E isso aqui é complementado aqui, ó. Quer ver, ó? Não é razoável presumir que a pessoa de cor seria provavelmente cativa. Isso aqui se complementa, esses dois aqui, ó. Se complementam, um justifica o outro. O sobre que descrevendo no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos. É justamente isso. O meio estratégico possível, no entanto, a importância da lei histórica não pode ser mensurada. E também está falando dessa questão da importância da lei. Pode ser mensurada em termos numéricos. O impacto da instituição escravidão causou uma sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa no caso certo. Tá? Depois fala, nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa, diversificada, os escravos bem menos numerosos que antes, e ficando mais aculturados certamente antigo. Tá. Pois negros libertos livres poderiam ser encontrados em toda parte. Toda parte. E aqui também se liga. Essa última parte aqui também se liga. Belezinha. Sobre o fim da escravidão, o elemento destacado no texto 1, que complementa o texto 2, é variedade das estratégias. Não está falando de estratégia de resistência. Outra dica, sempre quando você for responder as questões, sempre faça um X na palavrinha que faz com que a alternativa esteja errada, tá? Tente eliminar todas assim. Tipo assim, não tem estratégia de resistência. O texto não está falando, e os negros eles fugiam para tal canto, eles faziam isso para se proteger. Controle jurídico, exercido pelos proprietários, nada a ver. Tipo assim, o proprietário ele vai contratar um juiz, um advogado para proteger ele, para proteger a propriedade dele, que é o escravo, sendo que nem tem mais propriedade, o escravo nem é mais propriedade, que loucura. Inovação social representada pela lei. Pode ser. Bora ler aqui. Não é inovação. Não é inovação. Por que, que não é inovação? Porque já estava acontecendo. Não pode. Essa aqui já salientando aqui o seu erro. Olha o seu erro aqui, ó, Luísa. O seu erro foi pensar que teve inovação, não teve grandes inovações. Olha o que o texto não está falando. Libertou poucos negros. Já estava acontecendo esse cenário de culturas ali de novos negros, né? De, quer ver? Escravos bem menos numerosos que antes, os africanos mais aculturados, já estava acontecendo tudo isso. Você já não podia já não podia ver um negro e afirmar que ele era escravo já, sei lá, 1887. Antes da Lei Áurea, você já não poderia fazer isso, sabe? Então não teve uma grande inovação com a Lei Áurea, entendeu? Esse cenário político de escravos deixando de ser escravos não foi inovação, tá? Que todo esse cenário aí de inovação já estava acontecendo desde antes. Inovação social representada pela lei, não foi. Ineficácia praticada, ineficácia da libertação, que loucura, né? Não foi ineficaz libertar os escravos. Significado político da abolição. Olha como que a letra E é bem melhor do que a letra C. Não teve uma inovação. O que teve foi realmente um significado político. Essa lei áurea, ela só serviu para dar um significado político para as coisas, né? Esse significado político foi justamente aqui o finalzinho que fala que justamente o que aconteceu foi que o escravo, o homem, ele não poderia mais ser visto como propriedade de forma alguma. Esse foi o significado político. A única coisa que mudou foi essa noção política de que antes a gente tinha um homem como um homem que poderia ser escravo, e agora, depois da Lei Áurea, a gente não pode mais ter um homem negro como propriedade de um homem branco. Essa foi a noção política que mudou. Não teve mudanças na sociedade expressiva. Tipo, você acordou no dia da Lei Áurea, 1988, né? De 13 de maio de 1988, aí você foi nas ruas e teve grandes modificações na rua, grandes inovações, né? Quando você olha as pessoas, não teve essas grandes modificações. As grandes modificações já tinham acontecido antes de 1988 por conta das outras leis abolicionistas que a gente teve. Lei do ventre livre e assim por diante. Tá? Então esse foi seu erro, pegadinha. Pode ver que o gabarito está falando exatamente isso, que não teve inovação. Deu para entender? Next, bora. Luísa, eu vou deixar essa mentoria gravada para outras pessoas também. Se outras pessoas quiserem assistir, é até bom. E vai ajudar outras pessoas também. Inovação social representada pela lei. Tá, próximo, next. 26. Hobbies, filosofia, né? Essa aqui parece ser fácil, viu, Luísa?
Hobbes, teoria de Hobbes é o seguinte: o homem é o lobo do homem. O homem, em estado de natureza, eu estou vendo aqui pelo comando só, já estou conseguindo responder. Porque para o Hobbes, você tem que ter essa noção de que no estado de natureza, o homem é mau, para Hobbes. Tá? Então, por ele ser mau, em estado de natureza, quando eles têm algum conflito, eles vão brigar, entrar em conflito. Exercer a solidariedade, não. Tem um homem bom, tem um filósofo do estado da natureza que fala que o homem é bom no estado da natureza. Agora, não vou lembrar o nome dele, deixa eu ver. Homem bom, que ele é importante, tá? Ele sempre cai no Enem, mas eu estou esquecendo das coisas. Homem bom no estado da natureza, é até bom que eu já estou estudando. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom no estado da natureza. Então, essa aí aqui, eu nem li o texto, tá? Nem li o texto, Rob, você pode saber que é homem é mal. Letra A, questão fácil, tá? Cuidado. Questão facílima de filosofia. Next, cadê? Deixa eu ver essa. Abrir aqui no Notes. Mas, filosofia geralmente é teoria mesmo, cara, não tem jeito. Mas é uma teoria bem simples essa. Não é muito complexo, não. De estado de natureza. A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante avanço no processo de. Bora ler. Todo potencial poderia ser aplicado no caminho se não fosse o recurso tecnologia que o Gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, usar o Big Double Chain, colocar a Terra, descobrir o nível da umidade do solo. A tentativa de saber muito para acionar pivôs de irrigação. Então, irrigação é uma coisa bem importante em geografia física. Porque irrigação é uma das formas que a gente tem hoje de maior desperdício de água na agricultura. É a irrigação. Ah, onde é que a gente tem maior perca de água hoje, né? Qual tipo de energia consome mais energia ou trabalho, né? Que a gente tem hoje que consome mais água? Irrigação, agricultura. Até que conhecer uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água quente, de água que a planta necessita, para não haver desperdícios. Assim, quando inicia o processo plantio, o agricultor já entra no site do sistema casacional, pivô, cultura do sistema plantio, espaçamento de linhas, número de plantas, não receber informação diretamente técnica. Tá. A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante avanço no processo de monitoramento de produção, valorização do preço de terra, correção dos fatores climáticos, divisão das tarefas de produtividade, estabilização da fertilidade do solo. Deixa eu ler de novo. Todo potencial poderia ser ficado no caminho se não fosse o gosto de tecnologia caóticos com. Há pouco mais de 8 anos ele usava o bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível da umidade do solo. Tive de saber muito do ar para acionar o pivô de irrigação. Porque quando ele batia a botina, se tivesse seco, aí precisava de água. Aí ele ia acionar os pivôs de irrigação. Aí, se tivesse molhado, ele não ia acionar ainda os pivôs de irrigação. A definição de estação meteorológica, né? Isso aqui é a novidade, estação meteorológica, que instalado na propriedade ajuda a determinar a quantidade de água que a planta necessita. Assim, quando inicia o plantio, o agricultor já entra no site, então tem o site, né, para olhar. O site do sistema cadastra a área, o pivô, o sistema de plantio, espaçamento entre as linhas, o número de plantas. Tá? Então, receber recomendações, ele recebe as recomendações de quando acionar. Né? Então, os técnicos ajudam ele. Agora ele recebe uma mensagem no site. Agora você pode acionar o pivô de irrigação. Nessa aqui, agora não precisa. A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo no monitoramento da produção. Exatamente, porque antes ele precisava monitorar ele mesmo. Ele ia lá, batia o pé da botina, na botina, o bico da botina na terra, e aí ele ia ver, poxa, acho que está precisando de irrigação agora. Acho que não. E ele agora simplesmente ele pode olhar no celular dele, entrar no site e simplesmente ver se precisa ou não irrigar. Se precisar irrigar, receber a mensagem que precisa irrigar, ele vai lá, aperta o botão e irriga. Isso aqui ajuda muito no monitoramento da, da produção. Valorização do preço da terra, se ele fizer isso, vai aumentar o preço da terra? Nada a ver, né? A gente pode até, tem gente com certeza que marcou a letra B por extrapolação. Já que ele vai ter essa tecnologia aí, ele vai gastar dinheiro, então ele vai acabar cobrando mais caro. Possivelmente isso vai acontecer? Possivelmente, mas não está no texto. Isso aí é um erro por extrapolação, que marca a letra B, porque não está no texto. A gente pode inferir que isso provavelmente vai acontecer. Por exemplo, se eu instalar uma tecnologia na minha terra, é óbvio que eu vou aumentar o preço da terra. É tipo a mentoria.
Se eu melhorar minha mentoria, colocar algum tipo de tecnologia aqui na mentoria, sei lá, melhorar de alguma forma, colocar monitorias, por exemplo, respondendo questões, né, essas coisas, monitores para responder questões, é óbvio que o preço da mentoria vai aumentar. Qualquer melhoria que eu for fazer no meu produto, eu tenho que aumentar o preço. Então, a gente pode inferir isso? Pode. Por extrapolação, aí que é o erro, entendeu? A letra B, ela pode ser um ótimo distrator para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas marcam as questões com base nos pensamentos delas, e não com o que está, de fato, no texto. Correção dos fatores climáticos. Não, não está falando de clima, tá? Não está falando que, nossa, tá tendo seca, e agora a gente vai mexer no clima, e inclusive clima é um fator que é difícil para mudar, o clima demora horrores para mudar quando você vai analisar o clima, é coisa de anos, né? Anos e anos, não é um recorte, né? Não dá para mudar assim tão rápido. Clima, não é uma coisa mutável assim rápido. Divisão das tarefas na propriedade, tipo assim, divisão das tarefas na propriedade seria se ele contratasse novos funcionários, né? Aí é dividir as tarefas dos funcionários, nada a ver. Estabilização da fertilidade do solo, nada a ver. Ele não está falando de fertilidade. Fertilidade é sempre quando a gente faz o processo de. Como que é o nome? Esqueci agora, mas quando você coloca cal na terra. Esqueci agora o nome do processo. Que aí você mexe na acidez do solo, né? Esqueci o nome agora, deixa eu ver. Que você estabilização da acidez do solo. Calagem. Quando você faz, nem pesquisei, lembrei do negócio. Calagem. Isso aqui é calagem, tá? Que sempre cai no Enem também. Calagem. Belezinha. Next. Próximo. Essa questão fácil também. Não era difícil. Next. 40 e 41, né? Mas isso, desses erros que eu falei para você, que tem tanto no primeiro dia, no geral, né, linguagens humanas, extrapolação, restrição e aquele outro erro que é erro por quando você vai para outra data diferente, esqueci o nome agora que eu tinha falado. Que é o terceiro erro, que é quando você trata de uma coisa diferente, de um ano diferente, que não tá cobrando. Esqueci o nome agora. Mas eu falei disso. A crescente intelectualização. Tal como apresenta no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo. Ah, esse negócio é chato. Isso aqui vai teoria e Max Weber é super chato. Não gosto de Max Weber. É o conteúdo que eu mais odeio em sociologia, Max Weber. Nossa, como é chato. Teoria, tá? Isso aqui deve ter sido um erro por teoria. Ele tem esse negócio de desencantamento do mundo mesmo. Ai, muito chato. Acrescente. E esse conceito aqui sempre cai, tá? Estude esse conceito aqui, desencantamento do mundo dele. Ah, eu acho que eu lembrei. Esse conceito eu acho que tem a ver com, se eu não me engano, tem a ver com religião, tem a ver com protestantismo. Se eu não me engano, eu estou esquecendo das coisas do Enem. Mas Max Weber, se não foi isso, ele tem um conceito também do protestantismo. Que o protestantismo foi uma religião que surgiu que meio que justificou o capitalismo, meio que justificou aquela questão dos lucros. Então, Max Weber, ele é bem importante você estudar essa questão do desencantamento do mundo, que agora não lembro muito bem, mas vamos ver na questão se eu consigo desenrolar, e a questão do protestantismo, tá? Max Weber tem duas coisas que são muito importantes para mim, do protestantismo e do desencantamento do mundo. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais... Tá, não entendi nada. A crescente intelectualização e racionalização, a gente fica mais intelectual, mais racional, não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Não indicam um conhecimento maior e geral. Então, quer dizer que não indicam um conhecimento maior. Quer dizer que, por mais que a gente esteja ficando mais, tenha mais conhecimento disponível, não quer dizer que a gente esteja com mais conhecimento, um conhecimento maior, mais inteligente, mais intelectual. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. É uma crença, então. Não há forças misteriosas e incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento manual geral das condições sobre as quais vivemos. Significa crença, é uma crença isso, não é de que a gente é detentor do conhecimento, é isso que ele está falando. Por interpretação, tá? Não tem conhecimento nenhum disso aqui, eu não lembro mais nada disso, de desencantamento do mundo. Mas por interpretação do fragmento que está aqui, é isso que eu estou entendendo.
significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Ó, o que eu entendi desse texto, desse fragmento, ele está fazendo uma crítica a essa percepção moderna que a gente tem, que a gente domina todo conhecimento, que todo conhecimento é nosso. A gente acha muitas vezes que a gente tem todo conhecimento na palma das nossas mãos, na palma das nossas mãos, e isso, para Weber, pelo que eu entendi nesse fragmento, ele está falando que isso é uma crença, não é verdade. A ciência como vocação, Max Weber, ensaios da sociologia. Tá, bora ler agora as alternativas, mas a questão é difícil, pelo que eu tô vendo, tá? Não é questão fácil, não. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Ele não está falando de industrialismo, ele está falando de tecnologia. Extinção do pensamento mítico, nada de extinção. Ó, palavras muito opressivas, por assim dizer, palavras muito, como se diz, restritivas no Enem, sempre elimina extinção, nunca mais, para sempre, sabe? As alternativas têm isso, é sempre inerente, são sempre palavras que configuram a alternativa como errada, não tem isso, mano. Extinção do pensamento e pensamento mítico nada a ver, né? Não tá nem falando de pensamento mítico. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Só que aí que ele tá falando, né? Essa aqui é a pegadinha, Luísa, porque de acordo com o que a gente entendeu, ele tá falando que esse processo de conhecimento, a gente ter o conhecimento na palma da nossa mão, que a gente acha que a gente é detentor de todo o conhecimento da vida, é o quê? Que ele está falando aqui é uma crença. Pegadinha, tá? Então, emancipação como consequência do processo de, de racionalização da vida, não tem emancipação, tá? É uma crença. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Fim do monoteísmo, nada a ver, né? Monoteísmo não está nem falando disso, de religião. Afastamento das crenças tradicionais como uma característica da modernidade. É a que mais faz sentido aqui, mas confesso que é uma questão dificílima, tá? Marque aqui por eliminação das outras que não fariam nada a ver, que não tinha nada a ver. Agora eu vou tentar entender essa alternativa. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Afastamento de crenças tradicionais. Vamos ver se ele. A crescente intelectualização e racionalização indica um conhecimento maior geral das condições sobre as quais vivemos. Significa a crença que, se quisesse, poderia ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há força misteriosa e calculosa para determinar todas as coisas pelo cálculo. Tal como pesado no livro, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Pelo que eu entendi, tudo isso aqui de que a gente pode dominar a tecnologia, o conhecimento, a qualquer instante, é a crença, é uma crença tradicional. Aliás, pelo que eu entendi, tradicional. Tradicional. É uma questão difícil. Mas pelo que eu entendi, antigamente a gente tinha aquela crença de que, poxa, a gente não pode ter todo o conhecimento do mundo, a gente não tem a globalização, a gente não tem capitalismo, então a gente não pode ter todo o conhecimento do mundo. Agora, na modernidade, com o advento da tecnologia, com o advento da globalização, a gente já tem essa percepção de que a gente pode ter todo o conhecimento do mundo. Então, a crença tradicional, é o que eu falei antes, lá na Idade Média, por exemplo, a gente não tinha essa percepção de conhecimento. A gente achava que, cara, não tem como a gente ter todo o conhecimento do mundo na palma das mãos. E na modernidade a gente não acha mais isso, né? Então, é um afastamento de crença tradicional. Crença tradicional é aquilo que eu falei da Idade Média, né? Idade Média, por exemplo, né? Como a característica da modernidade. Na modernidade a gente já não tem mais essa crença tradicional. É o que eu entendi com essa questão. Agora, realmente, precisa de teoria, tá? Dá para responder assim, sem teoria? Dá, mas é um raciocínio muito aguçado mesmo. Ideal é ver uma aula de Weber. Já aproveita e vê a aula também de protestantismo dele, que ajuda bastante. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos e cautela, né? Cautela e administrar riscos, tem como objetivo tal. Então, está falando sobre uma característica da modernidade que a gente tem, que é, não sei nem do que é o assunto. A corrida para o século XXI parece de
ou é de sociologia, ou é de geografia política. De a gente criar mecanismos de proteção de riscos e cautela, né? Agora bora ver o que o texto está falando. Diante de ameaças surgidas com engenharia genética, é isso mesmo. Engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio de precaução. Precaução. O fundamento desse princípio é quando uma tecnologia ou produto comporta uma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, eu passei a caneta bem em cima. Que não possa avaliar a natureza, precisa da magnitude do dano que vem a ser causado por eles, deve-se evitá-los. É isso mesmo. É cautela, princípio da cautela. Quando você descobre uma nova tecnologia, que ela é muito boa, só que tem um lado negativo que pode gerar um determinado risco para a gente, por exemplo, é paralisada, não pode. É tipo aquela questão da. Esqueci o nome agora, mas quando você faz um clone, clonagem. Clonagem. Você não pode sair clonando bebês, por exemplo. É um conhecimento que a gente tem? É um conhecimento que a gente tem na medicina, na ciência, na biotecnologia de como fazer clonagem, de espécies humanas, inclusive. Só que a gente não pode sair à torto e salteado fazendo clonagem, que é algo que ameaça. Né? Então aí entra esse princípio da precaução, principalmente na ciência. Isso aqui é uma questão de sociologia. O texto expõe a tendência representativa do pensamento social contemporâneo na qual o desenvolvimento, mecanismo de faturamento e a administração de risco tem como objetivo priorizar os interesses econômicos. Não, não é interesse econômico. Senão, se fosse priorizar o interesse econômico, aí deixaria fazer mesmo a qual é sorteado. Imagina se a gente deixasse em massa fazer a clonagem. Cara, ia encher de gente querendo fazer clonagem. Eu vou fazer um clone meu aqui hoje, eu vou gravar uns vídeos com ele, vou, sabe? Entraria muito numa coisa comercial. Então, não entra interesse econômico aí. Negar a perspectiva científica, negar. Essas palavras negar são muito opressoras, não é palavra opressora, mas tipo assim, palavras muito. Como se diz? Eu esqueço o nome. Palavras muito assim, restritivas, sabe? Não pode negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa dos riscos ecológicos. Não, não é negar. É te proteger. A gente sabe que a gente tem a clonagem, por exemplo, mas a gente não tá negando a clonagem. Só que, em questão dos riscos, a gente não usa, a gente sabe do poder, a gente sabe esse poder que a gente tem, a gente sabe dessa capacidade que onde o homem chegou, né? Só que a gente não usa realmente para proteção. Instruir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Não pode ser combater a introdução de tecnologia para travar o custo das mudanças sociais, não é para travar nada. Travar, negar, tá vendo? Essas palavrinhas são muito romper o equilíbrio, romper também, né? Uma palavra muito assim, forte, não precisa. Essas palavras muito fortes assim, não, geralmente são erradas. Romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico científico. Não, não é romper. Olha o seu erro, Luísa, aqui. Não é romper, é justamente manter. Tem que ter, ó, um equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço ecológico, ou que ecológico científico, do avanço tecnológico e científico. Tem que ter um equilíbrio, não é para romper esse equilíbrio. Se a gente romper o equilíbrio, por exemplo, né, a gente vai ter clonagem aí massa. Eu vou comprar hoje uma clonagem, um clone meu. Se a gente rompesse esse equilíbrio, a gente quer justamente o equilíbrio entre os avanços na ciência, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente desenvolver mais, e esses riscos. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Se a gente romper esse equilíbrio, aí pronto, aí já era, entendeu? Não sei se deu para pegar essa questão, mas não é romper, não, de jeito nenhum, tá? Essa aqui é a palavra errada. Então, instruir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Agora, esse texto aqui tá meio estranho. Ele não falou nada de diálogo público no texto. O texto expõe uma tendência representativa do qual pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos acompanhamento de instituição tem como objetivo. Não fala nada de debate, né? Então, o texto estava meio assim, não ajudou muito, mas, de fato, nenhuma das outras alternativas estavam boas, sabe? Essa foi a melhorzinha, assim, dentre as piores. As outras não dava para marcar de jeito nenhum. Diante da ameaça surgida da engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil consideram chamada de simplificação, não é possível que uma tecnologia de um produto comporta contaminação de saúde do ambiente, ainda que não se possa principalmente um dano vai ser causado por eles. Deve ser evitado ou deixar de quarentena, é o que eu falei, deixa de quarentena, para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. A avaliação. Agora sim, né? Essa questão tá meio estranha, tá? Ela tá meio diálogo público, não fala nada de diálogo público no texto, sabe? Poderia ter uma alternativa melhor. Poderia sim ter uma alternativa melhorzinha, tá? Agora foi a mais certa dentre as outras, com certeza. Essa aqui é a última, né? Pelo menos.
Deixa eu ver esse aqui. Mas tomara que tenha sido bem proveitoso essa mentoria de hoje para você acertar bastante em humanas. Próximo simulado. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na a questão ambiental, uma das principais pontos que possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, entre as quais destaca a preservação ambiental, o que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza, impede esse aproveitamento econômico sobre qualquer justificativa. Peraí. A questão ambiental possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, entre as quais destaca a preservação ambiental. Tem preservação, quer ver? Tem preservação e tem outro conceito. Tem dois conceitos que você precisa saber desse tipo de questão aqui, de geografia humana, né? Geografia ambiental. Que tem preservação e tem o outro que é e conservação. Tem dois conceitos que você precisa ter e criar aqui. Preservação e conservação, entendeu? Preservação refere-se à proteção integral de um recurso natural de ecossistema, evitando qualquer tipo de alteração. Tipo assim, preservação é você pegar a natureza e deixar intocada, sem nenhuma mudança, nenhuma, zero mudanças, que é o que esse texto está abordando, preservação. E tem a questão de conservação. Conservação é você vai mexer na natureza de forma consciente, de forma sustentável, entendeu? E que é o que a gente tem a maioria das vezes nas grandes cidades, agora, né? A gente tem mais em alta o princípio da conservação ambiental, que, na minha opinião, é o mais justo também, né? Você não vai deixar também a natureza intocada lá para nada, né? Depende também dos lugares. Tipo, por exemplo, lugares que são dos índios, né? Os povos indígenas, por exemplo. Aí realmente aí cabe o princípio da preservação. Agora, lugares que têm potenciais de serem, por exemplo, modificados a fim de aumentar a economia, melhorar a nossa sociedade como um todo, e tem a possibilidade de ser modificado e conservado ao mesmo tempo, aí é uma boa, aí beleza, aí não dá pra, aí não precisa preservar. Isso é a minha opinião, tá? Só uma opinião, que não ajuda muito na questão. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação. Preservação, como eu disse, é manter intocado, não mexer na natureza. Isso gera uma ideia de intocabilidade, aí o que eu falei, intocabilidade na natureza, impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Você não vai mexer nesse pedaço de terra por nada, acontece o que aconteça. A globalização da natureza é a natureza da globalização, tá? Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na prática econômica sustentável? Não, sustentável é o que eu disse. Não é. Prática sustentável é você mexer na natureza, você mexe na natureza, só que você não mexe a ponto de destruir tudo. Você mexe de uma forma sustentável, você mexe ali de uma forma conservar. Então, letra A é conservação. Se eu estivesse falando de conservação. É uma pegadinha, tá? Isso aqui. Esse tipo de questão tem que saber essa teoriazinha de conservação e preservação. Aí você pode botar no ranking. Contenção de impactos ambientais, pode ser. Utilização progressiva dos recursos. Não, não tem utilização, porque você não vai usar nada. Nada. Se tiver uma plantinha lá só, você não vai arrancar uma folha da plantinha. Proibição permanente da exploração da natureza. Também pode ser. Essa. Depois eu vou ver entre a B e a D qual é o erro. Mas pode ser a B, pode ser a D. Assim por cima, né? Definição de áreas prioritárias. Não, não tem área prioritária. É nenhuma área. Nenhuma. Zero áreas. Não tem área prioritária para exploração econômica. Isso aqui entraria no conceito de conservação. Conservação que eu disse que você pode mexer. Agora, bora eliminar entre a B e a D, que são muito parecidas, né? Achei muito parecidas. Bora ver qual que é o erro da B. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental. A dinâmica. Cara, agora tem que ler o comando. Quando você fica com dúvida em duas, igual eu fiquei agora, você tem que ler o comando toda hora, para ver qual responde mais a alternativa. Então, sempre ler, toda hora ler o comando, quando você ficar em dúvida entre duas. Contenção de impactos ambientais. Contenção, conter. Proibição permanente da exploração da natureza. Ela é muito restritiva mesmo, só que justamente o que acontece na preservação é isso, é ser restritivo mesmo. Tá vendo? Intocabilidade da natureza é justamente isso. Eu acho que o erro vai estar no significado dessa palavra contenção. Vamos ver o que significa. Mas eu acho que o erro vai estar nessa palavra, né? Contenção.
conter. Controlar, reprimir, isso pode ser aplicado em diversas situações, mas com as mesmas despesas. Contenção de impacto ambiental. Continua tendo esse impacto ambiental. Agora deixa eu ver a outro dele. Proibição permanente da exploração da natureza. Agora, não vejo muito como impacto ambiental. O impacto ambiental seria, sei lá, aquecimento global, por exemplo, né? Aquecimento global, por exemplo, seria coisas mais amplas. Dá uma olhada aí no gabarito dela. Agora ficou confusa mesmo. Entre B e D ficou confusa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na contenção de impactos ambientais. Ah, peguei o trecho. Peguei. Extrapolação, erro de extrapolação. Isso aqui não é para. Imagina, tipo assim, ó. Pensa comigo. Pense em uma área indígena. Pense em uma área indígena. Quando a gente tem uma área indígena e a gente tem ali a preservação daquela área, ou seja, preservação é a questão de você não tocar naquilo de jeito nenhum, que é o certo para áreas indígenas, porque ali são basicamente a casa do território indígena. Quando você tem aquela casa do território indígena, quando você tem aquele território indígena que é preservação, você não mexe naquilo por nada. Quando a gente faz essa preservação, o foco da gente é evitar, a gente evitar o aquecimento global, é a gente evitar emissão de CO2. Não, o foco é simplesmente proteger aquela galera, proteger aquela população indígena. Então, quando a gente faz a preservação ambiental, que é não mexer de forma alguma, não necessariamente o objetivo, né, é você conter impacto ambiental. Conter impacto ambiental é quando, por exemplo, a gente decide evitar carros, por exemplo, carros compostos, né, de gasolina, por exemplo, e você usa gasolina para usar carro elétrico, por exemplo, né? Que aí com carro elétrico você evita emissão de CO2, entendeu? É quando quando o governo começa a usar energias alternativas, quando o governo começa a estudar mais sobre, por exemplo, energia geotérmica, energia solar, começa mais a aplicar energia solar, entendeu? Aí sim, o objetivo disso é contenção de impacto ambiental. Agora, quando você tem essa questão da preservação, não necessariamente é para conter impacto ambiental. Você pode, tipo assim, ó, tem uma população ribeirinha que precisa sobreviver, que precisa viver. Aí você usa a preservação ambiental justamente para não ter madeireiro ali perto, não ter ninguém querendo fazer impacto ambiental ali perto, né, querendo destruir aquela área. Eu falei impacto ambiental, não é impacto ambiental. Não querendo desmatar aquela área, né, destruir a casa daquela galera, para justamente eles sobreviverem, para sobrevivência, tá? Para manutenção da fauna e da flora daquela região, né? Para a sobrevivência daquela população, entendeu? Não necessariamente é para conter efeito estufa, impacto ambiental. Agora dá uma olhada no gabarito. Agora a letra D é realmente o que mais encaixa na resposta. Não sei se deu para entender. Proibição permanente da exploração da natureza. Dá uma olhada no gabarito. Dê o gabarito aí para mim. Manda para mim o gabarito da letra B. A resolução, o que está escrito na letra B. Mas o que está escrito na letra B, na resolução? Na resolução do SAS sempre tem ali explicando cada alternativa. Oxe, como assim? Não é SAS, não? Ah, nem 2015 eu pensei que era SAS. Aí você vai ter que procurar uma resolução. Olha uma resolução no YouTube para entender direitinho essa letra B. Eu falei a minha, né? Agora eu pensei que era SAS. Eu tava pensando que era SAS essa prova aqui, é do 2015. Mas beleza. De boas. Deu para entender então? Ajudou aí a resolução de hoje? Para de gravar aqui, eu vou postar depois. Poxa, eu não acredito que eu não gravei. Ah, não, eu gravei sim. Peraí. Ah, peraí, pronto.